O vídeo irá apresentar uma síntese do capítulo 2 do livro A Sociedade em Rede, do sociólogo Manuel Castells. O primeiro trecho do capítulo trata-se de uma nova economia, que ele define como informacional, global e em rede. Castells argumenta que, no final do século XX, surgiu uma economia com características inéditas. Ela é informacional porque depende da produção e aplicação do conhecimento, é global porque suas atividades principais se articulam em escala mundial e é em rede porque funciona por meio de redes interligadas entre empresas, regiões e países. Esse novo modelo só foi possível graças à revolução da tecnologia da informação. A informática, a internet e as telecomunicações criaram uma infraestrutura capaz de conectar pessoas, empresas e mercados de forma instantânea. Mas não é apenas sobre tecnologia, é sobre o uso dela para gerar valor por meio da informação. Diferente das revoluções anteriores, aqui a própria informação vira tanto o insumo quanto o produto. Em outras palavras, os computadores e softwares não apenas auxiliam na produção, eles são a própria produção. Castells mostra que isso afeta toda a economia, do setor financeiro à indústria, da educação à saúde. Com isso, temos um novo padrão de crescimento. Quanto mais se investe em informação e conhecimento, mais se inova. Quanto mais se inova, mais se melhora o próprio processo de produção e de gestão da informação. Esse é o chamado círculo virtuoso da economia em rede. Apesar disso, Castells reconhece um paradoxo. Nas décadas de 1970 e 1980, nos Estados Unidos, a produtividade cresceu muito pouco. Foi o que ele chamou de o enigma da produtividade. A tecnologia avançava, mas os números não refletiam isso. Economistas como Robert Solow diziam: os computadores estão por todas as partes, menos nas estatísticas de produtividade. Castells responde a esse paradoxo dizendo que não basta ter tecnologia. O diferencial está em como o conhecimento é aplicado, por meio da pesquisa, da educação, da inovação e da capacidade de aprender constantemente. A produtividade da nova economia depende desses fatores, e não apenas da presença de máquinas ou redes digitais. Mesmo com essas mudanças, a nova economia continua estando situada no contexto capitalista, ou seja, ela ainda é orientada por lucro e baseada na propriedade privada. Mas há uma diferença fundamental. Agora o conhecimento é o principal recurso produtivo e a informação é a chave para gerar competitividade. Ao finalizar esse primeiro trecho do capítulo, o autor afirma que esse novo modelo de economia informacional ele não substitui o industrialismo, ele o transforma. E a partir daí, Castells vai se preparar para discutir a estrutura da economia global. Bom, a minha parte é falando sobre a economia global, estrutura, dinâmica e gênese. Ele começa falando sobre a economia informacional, que é global, e a nova realidade histórica, que é diferente de uma economia mundial. De acordo com Ferdinand Bradel e Immanuel Wallerstein, ele fala que a economia que avança no mundo todo existe no mundo desde o século XIX e que a economia global é algo diferente. É uma economia com capacidade de funcionar como unidade em tempo real. A partir do século XX se tornou verdadeiramente global. Infraestruturas e tecnologias da informação e comunicação em práticas pelo governo e instituições internacionais. Ele fala que nem tudo é global, sendo a maior parte regional, maior parte da produção de emprego e das empresas e continua local e regional. Falam do crescimento do comércio internacional a partir do século XX, mais que a produção do setor dinâmico, doméstico, maior parte da economia em alguns lugares. Ele usa o termo núcleo globalizado para se referir ao mercado financeiro, comércio internacional, ciência e tecnologia, mão de obra e especializada. Ele fala do mercado de capitais que são globalmente interdependentes.
e que o mercado financeiro são integrados. Interdependência global, desglobalização do mercado financeiro, criação de uma infraestrutura, tecnologia, novos produtos financeiros, movimentação da especulação de fluxos financeiros e firmas de avaliação do mercado. Ele fala sobre os movimentos no mercado financeiro, são resultados instantâneos. Fala da globalização dos mercados financeiros e a espinha dorsal da nova economia global. Ele fala da evolução do comércio internacional e do comércio bem manufaturado, que representa o núcleo do comércio internacional. Ele fala do desequilíbrio da economia tradicional que se estabelece através do conhecimento. Ele fala do desenvolvimento econômico de economias avançadas utilizadas para se aproveitar de economia em desenvolvimento. E também ele fala sobre a nova divisão internacional de mão de obra, com predomínio dos países, onde em especial no comércio em alto volume, novos canais de integração, sendo desigual e seletivo, corte fundamental entre países e regiões que estavam tradicionalmente agrupados. Castells explica que a forma de produzir bens e serviços mudou completamente. Antes, as empresas funcionavam de maneira centralizada, com quase tudo feito no mesmo lugar. Agora, a produção é feita por partes, espalhada por diversos países, funcionando como uma grande rede interconectada. Ele escreve que a produção de bens e serviços transformou-se em um sistema de produção em rede, com unidades funcionais descentralizadas operando em uma escala global. Isso quer dizer que uma empresa pode ter parte de pesquisa em um país, a fabricação em outro e a distribuição em um terceiro. Cada lugar é escolhido por ter alguma vantagem, como mão de obra mais barata, melhores tecnologias ou localização estratégica. E não é só uma empresa fazendo tudo. Castells diz que essas redes são formadas por várias empresas que se conectam. Algumas são grandes multinacionais, outras são pequenas empresas locais. Juntas, elas criam sistemas produtivos, flexíveis e adaptáveis. Ele diz: a empresa multinacional, enquanto forma organizacional dominante, está sendo substituída pela rede multinacional de empresas. Ou seja, a ideia de uma empresa poderosa que controla tudo está sendo trocada por redes de empresas que trabalham juntas, mesmo que estejam em países diferentes. E, em muitos casos, essas empresas até competem em um setor, mas colaboram em outro. Para isso dar certo, essas redes precisam de algo muito importante: informação em tempo real. É aí que entram as tecnologias de comunicação e de gestão, que permitem que empresas em diferentes continentes atuem como se estivessem no mesmo prédio. Castells explica que o fator decisivo da nova produtividade é a capacidade de gerar, processar e aplicar produtivamente o conhecimento baseado na informação. Isso significa que o que dá valor hoje não é mais a quantidade de coisas que se produz, mas sim a inteligência por trás da produção, o design, os dados, os softwares e o planejamento. Em vez de força física, o que importa é o conhecimento. Só que esse conhecimento não está disponível igualmente no mundo todo. Castells mostra que a ciência e a tecnologia também se globalizam, mas de maneira desigual. Ele escreve: a economia informacional globaliza-se seletivamente em torno de regiões e instituições com maior capacidade de gerar e absorver conhecimento. Isso quer dizer que só alguns países e cidades, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, concentram os investimentos em pesquisa, inovação e tecnologia. Os outros países participam da rede, mas em funções menos valorizadas, como fornecer matéria-prima ou fazer a montagem de produtos. Então, mesmo que a produção pareça estar distribuída pelo mundo, o poder de decisão e de inovação continua concentrado na mão de poucos. A economia se tornou global, mas não é igualmente acessível para todos. Em determinado momento do texto, é falado a respeito da mão de obra global, que pode ser dividida em especializada ou sem habilidades excepcionais. A mão de obra especializada, ela detém um alto nível de conhecimento, portanto uma melhor escolha de emprego. Já a mão de obra sem habilidades excepcionais é grande parte do mundo, que ele diz no texto como multidões do mundo, que demandam mais energia e também mais desespero para poder melhorar as condições de vida. É dito que grande parte dessa população é imigrante. Grande parte dela vem do continente africano e asiático, como consequência das grandes guerras. Muitas dessas pessoas que tentam vidas melhores em países desenvolvidos sofrem da xenofobia. Com isso, ocorre uma maior divisão entre ricos e pobres. É importante salientar também que a maior parte da mão de obra ela não é globalizada.
Só que conforme o número de imigrantes aumenta, aumenta também a multietnicidade dos países desenvolvidos. Além disso, ele também traz a ideia da geometria da economia global, que diz que os segmentos estão conectados a partir de redes. A economia global não é uma economia planetária, porém, acaba indiretamente afetando a todos. Isso varia conforme a posição do país na DIT, que seria a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Com isso, ele traz alguns dados a respeito dessas questões. Destaque para a questão dos países emergentes, que pós-década de 90 possuíam apenas 7% do valor capital do mundo, porém 85% da população mundial. Além disso, há assimetria entre países, que há a concentração de recursos em determinados países que são considerados desenvolvidos e poucos recursos nos países considerados subdesenvolvidos. E como consequência, a gente vê o aumento da desigualdade e da exclusão social. Isso é uma via de mão dupla. Por quê? Porque isso vai gerar redes de geração de valor e de geração de pobreza. E da geração de pobreza serão descartados. Essa posição das redes elas podem ser reavaliadas, uma vez que estão em constante mudança. Um claro exemplo disso são as economias asiáticas. Uma vez que antes eram consideradas subdesenvolvidas, hoje são potências mundiais. Essa reavaliação ela é dinâmica e seletiva e muitas vezes excludente, uma vez que alguns segmentos acabam se desconectando da rede. Com isso ocorre o processo de acumulação e consumo, e esse nome nós damos de economia informacional. Castells mostra como o capitalismo se reestruturou e como os estados, as empresas e a tecnologia vão interagir nesse novo cenário global. Então, com o avanço das tecnologias da informação e a abertura dos mercados, o mundo entra numa fase de globalização econômica sem precedentes. Isso significa que os mercados financeiros, as cadeias de produção e os fluxos de informação passaram a funcionar em escala planetária, ignorando as fronteiras nacionais. O resultado disso foi a criação de uma economia em rede, onde as empresas operam em diferentes países ao mesmo tempo, organizando sua produção, distribuição e serviços de uma maneira mais flexível. Porém, nem todos os lugares participam igualmente desse processo. As regiões periféricas e populações excluídas acabam ficando de fora dos fluxos globais, criando uma geografia, a geografia dos espaços hiperconectados e espaços desconectados. Com a globalização, o capitalismo também passa por mudanças. As empresas adotaram um modelo mais flexível, terceirizando as funções, cortando custos e usando a tecnologia para aumentar sua produtividade. Esse processo é chamado pelo autor de reestruturação capitalista. Ao mesmo tempo, os trabalhadores perdem sua estabilidade e são substituídos por contratos temporários, automoção e informalidade. Então, a gente tem aumento de desigualdades regionais e sociais, já que apenas uma parte da população vai se beneficiar dessas transformações. Essa nova lógica gera concentração de riqueza em centros tecnológicos e financeiros e exclusão social nas periferias urbanas e rurais. Mesmo com a força dos mercados globais, os estados nacionais continuam existindo e exercendo sua influência. Então, os governos tentam se adaptar às exigências da nova economia, muitas vezes promove reformas, privatização e incentivos à tecnologia. Mas existe uma contradição. Os estados precisam lidar com a pressão do mercado global e, ao mesmo tempo, garantir bem-estar e justiça para suas populações locais, o que nem sempre consegue equilibrar essas forças. Em muitos casos, as políticas públicas vão ficar enfraquecidas e as desigualdades vão aumentar. Cassius também mostra que a tecnologia da informação se torna o motor dessa nova economia, né? E essa nova economia reforça uma divisão geográfica da informação e do desenvolvimento, já que nem todas as regiões são iguais. Então, para concluir, Cassius afirma que a gente está vivendo em uma nova economia global, baseada em redes, tecnologia e flexibilidade. Ela não é apenas uma continuação do capitalismo anterior, ela tem lógica própria e impactos profundos no espaço geográfico, na política e na sociedade. Então, essa economia em rede vai trazer novas possibilidades de crescimento e inovação, mas também grandes desafios como desigualdade, exclusão e enfraquecimento do papel dos governos. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para repensar políticas públicas, modelos econômicos e a própria forma de como a gente organiza a sociedade.